Olá para você que acompanha aqui o meu trabalho, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa avaliação semanal para a primeira semana de novembro já, né? Do dia 1 ao dia 7. Vocês percebam aqui então que durante essa semana nós não vamos ter nenhuma fase se formando, né? No sábado, dia 31, tivemos a formação da fase cheia e a fase minguante vai acontecer aqui no dia 8, certo? Mas temos muito movimento interessante ao longo dessa semana. Vamos ver algumas coisas, né? Mercúrio voltando ao movimento direto também. Temos alguns momentos interessantes. Vamos lá. Aqui no dia 1, que é domingo, né, com uma influência um tanto prática, porque nós vamos iniciar a semana com a Lua em Touro, né, 17 de Touro, aqui às 6 horas da manhã no horário de Brasília. Quando for às 13h07, ela vai formar um aspecto harmonioso a Júpiter. E a Lua está bem forte, né? Está aqui exaltada, disposta por Vênus, e Vênus também no seu outro domicílio diurno, que configura um poder interessante aqui para a Lua, né? De atendimento de desejos, prazeres e coisas e tal, né? Mas Júpiter não tão forte aqui, disposto por Saturno numa configuração mais centrada. Mas ainda assim a gente tem uma tendência prática, né, para realizar os temas, para levar as coisas, né, pensando que o ritmo de Lua em Touro é um ritmo mais lento, né, bem mais estável, e por questão de Touro ser domicílio de Vênus, onde a gente tende a necessidade de satisfação um pouco maior, né, então não mudamos muito facilmente para os temas. Então vocês vão perceber que o ritmo do domingo ele é calmo mesmo, tem uma tendência muito calma, pouco dispersa, as coisas vão sair pouco assim do que você programar. Mas quando for às 16h06, a gente tem o Mercúrio chegando a um aspecto desafiador com o Saturno. E é interessante porque essa semana nós temos 2 momentos de Mercúrio em quadratura a Saturno, porque ele vai voltar ao movimento direto, né? Ainda nessa semana, e voltar a formar esse aspecto desafiador. E essa condição de Mercúrio, né? Então nós temos aqui Mercúrio posicionado no signo de Libra, está disposto por Vênus, né? Mas está aqui nesse movimento retrógrado, e Saturno muito concentrado. Então a gente tem que manter a atenção sobre os temas que envolvam os assuntos eletrônicos, todos, desde o aparelho, né, celular, notebook, tablets e etc., como da questão do trâmite em redes sociais, em sites e TVs, enfim, programas em geral, né? Esse é um ponto importante, então não é um momento adequado para iniciar nada relacionado a isso, né? E também de assuntos que envolvam a parte de questões que envolvam documentos, assinaturas de contrato. Como o Saturno também tem essa característica de firmar as coisas, né, do assumir o compromisso, esse momento é um pouco mais complicado para assumir compromissos de qualquer natureza. Mesmo se for assim, dar a sua palavra, né, não necessariamente significa assinar um contrato, mas dar a sua palavra sobre uma determinada coisa. Então mantenha atenção. E também não é muito interessante para estudos, pesquisas e coisas do tipo. A gente tem a possibilidade de emperrar um pouquinho em determinados temas. Então, evitem esses temas aqui durante esse momento no domingo. Então, se por um lado a gente tem um clima calmo, né? No outro a gente tem aqui uma tendência a travar um pouquinho nos assuntos relativos a trâmites, né? O ir e vir das coisas, e de comunicação de maneira geral. Então mantenham a atenção. E quando for lá às 23h29, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno. Esse é um tanto melhor, estável, prático, mas porque a gente encontra a Lua exaltada e Saturno no seu próprio domicílio. Então é um trígono de elemento terra com os 2 astros muito fortes, né? Em condições de estabilidade, de sustentação, de permanência e de assuntos materiais, principalmente, na tendência do elemento terra, ela é bem mais prática e mais fácil de lidar com os temas materiais. Então nós temos um momento aqui de fim de domingo muito sólido e produtivo. Para início de atividades, de assuntos, de qualquer coisa que precisa de tempo para amadurecer, esse é um momento muito bom. Para levar as coisas adiante com calma, com persistência, também é muito bom. Ele não é assim, a gente pode dizer, super auspicioso para virar o jogo de uma hora para outra. Não é uma influência que tem essa tônica, né, de mudança radical. Ela não tem, porque o elemento terra é um elemento de estrutura, de retidão, de objetividade, mas ele é lento, né? Ele não tem uma característica tão explosiva, certo?
até porque a própria natureza, né, se a gente estiver avaliando o temperamento aqui de elemento terra, é melancólico, né? Então tem que manter aqui o cuidado sobre esses temas. Agora, para tudo que representa a manutenção das coisas, do tipo, vou prosseguir com um determinado tema, muito bem, né? Então ele tem já uma proposta boa. No dia 2 de novembro, nós temos aqui um feriado no Brasil. Coloquei descontraído, né? Porque, gente, nós vamos ter 2 momentos no dia 2, um no início, outro no final do dia, quase, né? E o primeiro é a Lua ingressando aqui no signo de Gêmeos. Então, ela vai entrar aqui em Gêmeos e nós temos, então, a Lua disposta por Mercúrio, que está em Libra ainda, né? Território de Vênus, está no movimento retrógrado, bem lento já, né? Para mudar o movimento nessa semana. E a característica tanto de Gêmeos como de Libra é uma característica de interação, de troca, de diversidade, são signos de elemento ar. E por isso, então, eu coloquei esse tema, né, da descontração, um dia descontraído, porque ele facilita, então, essa troca com o ambiente de uma forma geral. E, enfim, depois a gente vai vendo os aspectos, né, que a Lua vai formar. Então, depois que ela ingressa em Gêmeos, ela vai formar um trígono exatamente com Vênus, né? Então, com o astro que está dispondo no seu regente. E isso vai trazer facilidades, então, nesse tema que envolve o contentamento geral, a diversão leve, a satisfação geral. Agora, não é uma característica de profundidade, né? Então, assim, pode ser um momento alegre, de descontração, distraído, animadinho, assim, né? Festivo, por exemplo, mas não é um momento para manter as coisas em um tom estável, né? Mesmo com o trígono pegando aqui Vênus forte e tal, a gente não tem uma característica de solidez. Ela é estável, ela é bastante agradável, muito boa para os temas que precisam dessa condição de interação, né? Por exemplo, uma conversa com alguém tende a fluir de uma forma muito equilibrada, né? Então, a gente tem essa tônica aqui na segunda-feira, certo? E no dia 3, na terça-feira, mais 2 aspectos, né? Então, mais 2 movimentos. Primeiro, que é Mercúrio voltando ao movimento direto e quase simultaneamente a Lua formando um aspecto harmonioso a Marte. E é bem interessante porque no momento em que Mercúrio voltar ao movimento direto, ele está aqui em Libra, né? Disposto por Vênus, mas a Lua está lá no seu território, né? A Lua está em Gêmeos. E depois a Lua vai formar um aspecto harmonioso a Marte. Então, eu coloquei o tema como prematuro, porque embora que vocês possam pensar, mas o aspecto não é harmonioso, mas o que acontece, um momento, né, como eu já disse para vocês, em que um planeta muda a direção, seja para ingressar no movimento retrógrado ou para voltar ao movimento direto, ele é bastante delicado, porque ele para, né? Ele para, a velocidade dele é baixa, então ele não tem como levar os temas adiante, ele fica com uma característica de distorção sobre os temas que ele representa. E então, como a Lua vai estar disposta por Mercúrio, mesmo formando um aspecto harmonioso a Marte, não é uma das características mais auspiciosas. Então, mesmo que a natureza do aspecto seja harmoniosa, eu recomendo ter atenção. Por que prematuro? Porque o aspecto também envolve a Marte no signo de Áries, também no movimento retrógrado, e pode fazer com que as aparências sejam mais fortes, mais visíveis e, enfim, tem uma tendência um pouco mais prematura e superficial. Então, tem que manter uma atenção aqui no dia 3, certo? Dia 4, né, tem uma característica mais administrativa, nós temos 2 movimentos aqui no dia 4, um é a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Mercúrio, então ela vai estar ainda aqui no signo de Gêmeos quando formar um aspecto harmonioso a Mercúrio, né, isso vai acontecer às 10h48. E aqui a gente vê aqui, ó, a Lua em 23 de Gêmeos e Mercúrio em 25 de Libra, então esse é o momento aqui, né, em que ela forma o aspecto 10h48, ela tem um tempo de característica equilibrada, né? Mercúrio vai estar bem lento ainda, porque ele voltou ao movimento direto no dia anterior, então ele vai ganhando velocidade aos poucos, né? E, embora a natureza do aspecto seja harmoniosa, pede um pouquinho de atenção sobre os temas que envolvam a troca verbal, né? Mesmo, porque é uma característica de elemento ar, envolvendo Libra, aqui, que é regida por Vênus, que facilitaria a interação, a suavidade, a troca, um clima bem equilibrado e administrativo, né? Então, no que vocês puderem
manter esse equilíbrio, né, na conversa, nos interesses, é um tanto melhor. Não é um dia, por exemplo, ideal para vocês tomarem uma atitude muito diferente, né, muito ousada, ou mesmo ter que brigar, né, para as coisas. Se você está vivendo uma situação que tem que se impor, por exemplo, para se resolver, essa característica talvez não vai facilitar muito a imposição. Ela é muito da troca, bem do equilíbrio mesmo. Por isso que o dia administrativo, né, ele tem uma tendência de manutenção das coisas de forma bem agradável, muito suave. E lá às 18h45 é quando a Lua ingressa aqui no signo de Câncer. Então, aí ela entra no território dela, e embora ainda a representação emocional de Lua em Câncer é instável, né, porque é muito emocional, o tom do humor muda um pouquinho, né? A Lua em Gêmeos tem uma certa instabilidade, mas ela é mais aberta, mais festiva, mais disposta, né, assim, à experimentação do que a Lua em Câncer, né? A Lua em Câncer já representa um pouco mais de permeabilidade ao meio, de uma maneira muito emocional. Então, muda bem o quadro, fica mais introspectivo. E ali no dia 5, o que acontece é que às 15h22 a Lua vai formar um aspecto desafiador a Vênus, né? Então, aqui a gente tem a Lua no seu próprio domicílio, Vênus no seu próprio domicílio, e eu penso que essa quadratura, ela traz dificuldade em conciliar as necessidades e os desejos e interesses. Então, é um momento difícil, por exemplo, para decidir compras, para decidir investimentos, para decidir temas que envolvam trocas afetivas, sejam em relacionamentos amorosos ou familiares ou de amizades, enfim, qualquer tipo de relacionamento pode ser um pouquinho difícil, mas principalmente envolve desejos de uma maneira geral. Então, por exemplo, se você está num regime, fazendo alguma dieta, algum regime particular, esse é um momento que eu não recomendaria você se alimentar, né? Porque pode ser difícil você se manter na dieta, né, que é a necessidade versus o desejo de se alimentar de uma forma um pouco mais extravagante, assim a gente poderia dizer. Eu dei um exemplo muito simples, né, mas para vocês entenderem que o momento ele traz um pouco dessa dificuldade em conciliar necessidade versus desejo, né? Por isso que precisa ter cautela ao iniciar atividade sobre essa influência, porque essa tônica é levada ao longo da atividade, né? Se for uma atividade que dure um dia, você vence isso no dia, mas se durar um ano, você vai ficar um ano inteiro lutando entre necessidade e desejo ali, né? E também porque são os dois astros muito relacionados a essa questão do sentir, pensando no relacionamento amoroso mesmo, né? Vênus como uma troca mais íntima e a Lua como uma troca mais emocional e afetiva, ao vínculo, né? E o aspecto desafiador, então, ele traz um pouco de dificuldade nesses temas também. Às 22h07 é quando a Lua vai formar um aspecto harmonioso ao Sol, e esse é bem profundo, introspectivo, mas muito sensível. A gente poderia dizer assim, de uma percepção acentuada, talvez não tanto intuição, mas assim, ele tem uma tônica muito intensa de percepção. E porque é muito permeável ao meio, então eu penso em um momento que facilita, por exemplo, captar ideias, trabalhar com processos criativos, por exemplo, cavar fundo para ir em determinados temas, né? Ele favorece tudo que tem uma certa profundidade, em nível emocional ou não. Aqui a gente tem muito mais facilidade para ir a fundo nas coisas, vestir a camisa mesmo, tá? É uma característica muito forte nesse sentido. E a Lua muito forte, mas o Sol nem tanto aqui, né? Ele está só aqui na própria face. No dia 6, uma característica já um pouco mais conflituosa, né? Porque então essa Lua que está aqui em Câncer bem forte, primeiro vai encarar aqui Marte em Áries, né? E Marte também muito forte, a gente tem um momento bastante desafiador, que envolve irritabilidade aqui, muita permeabilidade emocional, impacto do meio, das pessoas de uma forma geral, versus uma característica agressiva. Lembrando que a Lua, quem chega para formar um aspecto desafiador, ela vai tomando essa tônica de Marte em Áries, que é a mais agressiva, mais agitada. Então, não necessariamente isso tem a ver
com momentos muito nervosos ou de guerras, né, de lutas, de brigas e tal, mas tem um impacto agitado emocionalmente, ansioso, por exemplo, né, apressado, então tem que ter uma atenção para iniciar as atividades nesse momento, tudo bem que é bem a 1h08, né, de madrugada, mas não é fácil para levar as coisas de uma maneira leve, né, tudo meio bruto. E também porque acontece aqui a 1 e pouco, pode trazer um pouquinho de dificuldade para dormir. Para quem é muito sensível, pode sentir um pouquinho de dificuldade para dormir, para se acalmar, né? Logo às 6h11, então, olha, é o segundo momento em que Mercúrio chega à quadratura com Saturno, né? Porque então Mercúrio voltou ao movimento direto e aí ele está seguindo adiante, vai chegar ao aspecto desafiador com Saturno. Então, novamente, a gente tem aquela característica igual do domingo, que pede atenção sobre os assuntos eletrônicos, trocas de mensagens, trâmite das coisas, das pessoas, enfim, trâmite geral, seja do que for, né? De pessoas nos transportes, ou das mensagens, ou das coisas. O trâmite das coisas emperra mesmo, né? E temos um pouco de dificuldade com tudo que envolve essa questão do compromisso, do comprometimento, né? Dificuldade também para as reuniões, estudos, aulas, não é um momento muito adequado para iniciar atividades desse tipo, certo? Comércio, né? Também tem essa tônica. E ali às 13, a Lua vai chegar à oposição a Júpiter e 21h52 a oposição a Saturno, né, que estão aqui em Capricórnio. Esse primeiro momento, às 13 horas, não é tão desafiador, porque Júpiter ele se exalta aqui em Câncer, né? Então, como a Lua está muito forte, está no próprio domicílio, a gente está vivendo há alguns meses já essa influência aqui, né, desde que Júpiter entrou em Capricórnio. A gente tem, assim, uma tônica, no meu ponto de vista, que ela não é das mais esperançosas, animadas, né, ou que tragam uma visão além das coisas, né, ela não é tão aberta, mas facilita, pelo menos, eu penso, levar as coisas no sentido que elas já estão, né, não traz uma tônica de mudança muito agressiva, tal. Agora, o segundo momento, que é da oposição com Saturno, já pega tanto a Lua no próprio domicílio como Saturno no seu próprio domicílio, né? E Saturno é muito pesado. Então, aqui a gente tem uma oposição que ela traz um tom de seriedade, dificuldade com compromissos, uma tendência conservadora e é muito lenta mesmo, né? Totalmente enrijecida. Então, eu penso que vocês devem evitar mesmo esse momento para iniciar aqui qualquer tema que precisa fluir rápido, na verdade qualquer tema, porque a tendência de uma Lua em oposição a Saturno, primeiro, é ver muito empecilho, é encontrar muita dificuldade, é enxergar, na verdade, as dificuldades como muito sólidas, né? E assim, não só enxergar, como se deparar realmente com dificuldades muito estabelecidas, porque Saturno em Capricórnio é bem rígido, é uma posição de solidez, não é? Então, na oposição, essa solidez vai representar o quê? Obstáculos difíceis de superar, de qualquer natureza, sejam eles emocionais, materiais, enfim, o que for. Então, é um momento que, no sentido eletivo, vocês devem evitar mesmo, para início, não é uma influência muito boa. Por isso, coloquei o tema do dia aqui como um dia aflito, porque todos os aspectos são aspectos desafiadores em muitos momentos. Dois momentos aqui, a Lua vai encontrar dois astros fortes, né? Marte no próprio domicílio, Saturno no próprio domicílio. Então, a sexta-feira tem um tema aqui um pouquinho pesado. Já no dia 7, último dia aqui da semana, nós temos o único movimento que é o ingresso da Lua no signo de Leão, às 4h18. Depois ela não vai formar novos aspectos. E é um dia persistente, né? Porque o domicílio de Leão pertence ao Sol, não é isso? Então, o Sol está ali no signo fixo também, o signo de Escorpião. E essa estrutura de fixo, né, de natureza fixa, de modo fixo, ela é persistente, muito dominadora, né? Então, ela tem uma influência de manter o controle, manter o domínio sobre as coisas. Mas, ao longo do sábado, a Lua não vai formar aspectos, né? Então, a gente tem um sábado que ele vai seguindo no passo firme, né? Ele não traz tônica de mudança inesperada, tem uma consistência mesmo, né, nos temas de uma maneira geral, certo, gente? Então, é isso. Nessa semana nós temos esses movimentos. Então, eu convido vocês novamente para acessar a pesquisa
que eu estou fazendo. Eu sei que é um tema muito seletivo, né? Mas é bom a gente investigar. E vou trazer outras pesquisas também. Nesta semana, pessoal, eu estou mudando o meu site de provedor por questão de atualizações e tal. Ele é do WordPress, então tem que fazer algumas atualizações que o provedor antigo não estava permitindo. E aí eu tive alguns momentos que o site ficou fora do ar, mas ele tá normal, né? Agora já está funcionando aí normalmente, tá bom? Deixo um abraço então para todos vocês e na semana que vem a gente volta então para falar um pouquinho mais aí. Um abraço, até mais.